Bom dia, Raudiele, Raudilei. Bom dia. Dia 10 de março, né? Assim chegamos ao dia 70 de 365, né? Assim. Olá, queridos, bom dia, bom domingo a você que está passando por aqui. Amém? Nós aqui estamos, né? Dando a Deus as nossas primícias, né? Assim, a primeira parte, né? A melhor parte, o início da nossa semana, né? Assim, nas primeiras horas, dedicando a Deus, né? Assim, priorizando, honrando a Deus. Nesse dia 10 de março, dia 70, dia 70 de 365, né? Assim, dessa nossa viagem que é 2024, amém? E por aqui, nosso itinerário de hoje é Deuteronômio, capítulos 24, 25 e 26. Sim, a nossa aventura pelas páginas da Bíblia, amém? Já hoje, no meu devocional, né, particular com Deus, passei ali em Mateus, no capítulo 5, versículo 18. É uma fala de Jesus, todo esse capítulo né, onde ele diz que ele afirma, né, que isto é verdade. Enquanto os céus e a terra existirem, nem o mínimo traço, diz uma versão, numa outra, a menor letra ou o menor acento será omitido ou retirado da lei até que tudo se cumpra, né? E esta é a nossa motivação para ler a Bíblia completamente, né? Assim, é por isso que nós estamos aqui firmes nesse propósito, no firme propósito da leitura de toda a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, livro por livro, página por página, que nós não pulamos nenhuma parte, estamos lendo na sequência. E hoje chegamos, né, nesse dia 70 da nossa viagem, aos capítulos 24, 25 e 26 de Deuteronômio, né? Nós que lemos 3, 4 capítulos por dia, né, assim, e nesse ritmo, juntos, né? Para mim é uma honra, uma alegria, um privilégio estar lendo a Bíblia para você, que talvez não possa parar o que está fazendo agora, né, para abrir a sua. Amém, Pedro, Lani, Júlia? Eu quero até pedir perdão por ontem, queridos, pois nós fomos interrompidos, né, assim? Genilson precisou ligar aqui eu não sei como chama essa coisa para encher a piscina. E aí disjuntou lá na portaria do condomínio e aí nós ficamos sem internet. Tá certo? Foi por isso que ontem a gente viu o Jair. Bom dia, Jair. Glória a Deus. Tô aqui justificando, viu, Jair? Porque ontem, né, de repente, nós fomos assim interrompidos. Lembra que Genilson ligou o trem aqui pra coisar a piscina? Aí descoisou lá o disjuntor da portaria e nós ficamos sem energia. Ficamos sem internet. E foi por isso, viu? Fiquei tão assim, tão sentida. Foi. E aí nem pude voltar pra, né, assim, falei, não, agora, né? Bom dia, faz o Senhor. Então vamos lá, Deuteronômio, né? Esse é o nosso itinerário de hoje, da nossa viagem, né? Que prossegue a todo vapor. E nós estávamos nessa parte tão interessante, né, Jair? Que fala acerca da lua de mel, amém? A Bíblia tem resposta para tudo. Ontem nós encontramos, né? Vários pedacinhos, né, assim, fazendo referência a vários assuntos, inclusive muito polêmicos, né, assim, ontem foi muito polêmico, né, Jair? Oi, Meire, seja bem-vinda, querida, a bordo, amém? Dessa aventura pelas páginas da Bíblia. Nossa, quantos assuntos polêmicos, né, pena de morte, acerca dos profetas, né, que falam em nome de Deus ou dizem falar em nome de Deus, não sendo Deus falando, né, assim, acerca do homem vestir roupa de mulher, da mulher vestir roupa de homem, né, assim,
acerca da pena máxima, né, da pena de morte para o filho já adulto, né, desobediente, acerca dos feiticeiros, dos mágicos, né, assim, de quem consulta os mortos, dos agoureiros, né, ou era assim que era chamado, né, mas esse era um tipo, o outro era o prognosticador, né, assim, imagino que leitura de cartas, de mãos, coisa assim. Não eram muitos assuntos polêmicos e a Bíblia tem, sim, queridos, resposta para tudo que nós possamos imaginar, tudo que diz respeito, né, a essa vida. Deus, no seu cuidado e orientação, deixou instrução para tudo, né? Então, como Jesus disse, nós já citamos aqui, né, suas palavras na íntegra, como está escrito ali em Mateus no capítulo 5, versículo 18, né? Antes de dizer o que disse, ele vai dizer que não veio para revogar, se referindo à lei e ao Antigo Testamento, né? Mas para a cumprir. E aí é que ele afirma no versículo seguinte, o versículo 18, que isto é verdade, né? Na verdade vos digo, né? Numa versão mais clara, é Jesus dizendo assim: eu lhes asseguro, eu lhes afirmo que isto é verdade. Enquanto os céus e a terra existirem, né? Numa outra versão diz durarem, nem um i ou um iota, né? No hebraico, nem um i, né? Nem o mínimo traço. Numa outra versão, nem a menor letra, né, ou o menor traço será omitido. Numa outra versão, será retirado da lei até que tudo se cumpra, né? São palavras de Jesus ali no Novo Testamento, e é por isso que nós lemos, né? É por isso que nós queremos conhecer, né? Jesus mesmo vai citar, né? Nós encontramos aqui, mais conhecido na boca de Jesus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É uma fala que primeiramente foi encontrada na boca de Moisés, né? E você sabe disso, era Jesus lançou mão, né? Assim, dessa fala, né? E foi uma das respostas, todas elas, aliás, é o que está escrito, né? Então, para entender o Novo Testamento é necessário conhecer o Antigo Testamento, né? Para conhecer a Deus, vê-lo face a face, né? É necessário conhecer a Bíblia, amém? Então, vamos lá, olha só que interessante como segue o capítulo 24 de Deuteronômio, dizendo acerca dos recém-casados ou da lua de mel. Olha só, homem recém-casado não sairá à guerra, né? Nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Então, essa é a opinião bíblica ou a opinião de Deus acerca da lua de mel, podemos entender assim, amém? Né? 1 ano, né? Há quem diga, não sei, né? Cada um estabelece para si, né? À medida do possível, né? Assim, 1 mês, 15 dias, 1 semana, 3 dias, né? Assim, ao se casar. Mas, biblicamente falando, né? Ontem a gente conversou muito acerca disso, né? Sobre a Bíblia ter resposta, né, para tudo. E aqui está uma bem curiosa, né, assim, Laila, bom dia. Deuteronômio capítulo 24. Laila, você sabe que nome lindo? Encanta. Então, Laila, você sabe como colocar aqui na tela a referência bíblica, querida? Sabe como fazer? Alguém sabe? Nos ensina. Oi, Cirilo. Olha só, Cirilo nos enviou uma rosa. O Senhor te abençoe, viu, querido? E te recompense 100 vezes mais, amém? Ainda hoje, né? Ainda hoje, que você encontre o mesmo apoio, querido, viu? O mesmo apoio que você está nos dando. Então, se alguém sabe, nos ensina como colocar. A gente não costuma ver nas lives, né, aqui na tela. Seria ótimo, né, para ir nos... para deixar, né, assim,
o nosso itinerário. Então, não se tomarão em penhor as duas mós. Olha só o que o capítulo 24 segue dizendo. Mós se refere ao moinho, muito usado na época, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida, né? Porque aquilo era uma garantia, né? Assim, então, Deus aqui orientando ele que, né? Curiosamente, é tão interessante, né? Deus às vezes parece gente. Ele orientar, nós passamos, né, por essa parte ontem, Laila, nos capítulos de ontem. No capítulo 22, viu, Laila? Deus orientando que quando uma pessoa construísse uma casa com o primeiro andar, né, assim, ele fizesse o parapeito, né, para que não acontecesse de alguém cair, né, e essa pessoa ser culpada, né, de um acidente ou de uma morte assim. Veja, o cuidado de Deus até para como a gente constrói a nossa casa, imagina, no sentido literal, né, assim. Oi, Adriana, compartilhando, olha só a leitura da Bíblia. Vamos lá, queridos, né, começar bem a nossa semana, né, e não há maneira melhor. Bom dia, Inácia, né, assim, querida, não há maneira melhor, né, de honrar a Deus, do que passar tempo, né, assim, na leitura, meditação, oração. Amém. Inácia, Deus abençoe e recompense, queridas, 100 vezes mais. Amém? Na sua palavra. Amém? Conhecer a sua palavra é conhecê-lo. Se achar alguém tendo roubado um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo ou vende. Esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Olha só, se alguém fosse encontrado, né, roubando aos seus irmãos, né, seja ele israelita, ele seria vendido como escravo, né, por ser ladrão. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tem ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra, nós passamos por longos capítulos acerca da orientação, da instrução de Deus sobre a lepra. É um verdadeiro manual de medicina, né? Assim, nós vamos encontrar aqui Deus orientando a quarentena, né? Uma coisa que nós entendemos melhor agora, né? E foi orientação de Deus, 1400 anos antes de Cristo, né? Assim, Deus ensinou Moisés como diagnosticar a lepra, né, no corpo, nas vestes, nos utensílios, né, que eles usavam de madeira, né, ali nos utensílios, e até mesmo nas casas, né, como diagnosticar, como tratar. E a quarentena era uma orientação de Deus. Então Deus aqui está lembrando, Moisés, né, nas suas últimas palavras, lembrando de cada um ser diligente e tomar o cuidado de fazer tudo como foi orientado, né? Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saísse do Egito. Miriam ficou leprosa, lembra? Mas no caso dela foi por, né, se voltar ali contra Moisés, né, questionando que Deus era com ele, não foi assim? Se emprestares alguma coisa a teu próximo, olha só, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor, né? Ficarás do lado de fora e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor, né? Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Olha só, o penhor é aquela garantia, né, assim, que era dado ali num negócio, né, assim. Aí o cuidado de Deus, né, primeiro, né, toda a dignidade da coisa, né? Tipo, você não vai entrar na casa da pessoa, né, para pegar de volta, né? Você vai esperar do lado de fora, né, assim. E
No caso do pobre, um cuidado ainda maior, né, assim, porque ele é pobre, né? Não oprimirás o jornaleiro pobre, no caso o trabalhador, o diarista, né, assim? O jornaleiro era o diarista, né? Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, né? Seja ele judeu ou não, que está na tua terra e na tua cidade, né? Que seja no campo ou na cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, viu? Antes do pôr do sol. Ele não é um diarista, né, assim? Então, antes do pôr do sol, naquele mesmo dia, pague o homem, né? Porque é pobre. E disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Veja que os ouvidos de Deus, né, estão atentos, né? Assim, Eliana Minarello. Olha que nome lindo, queridos. Que sobrenome singular. Seja bem-vinda, querida, né, ao dia 70, né, seja bem-vinda a bordo, né, da nossa aventura pelas páginas da Bíblia, ao dia 70, né, assim, Eliana, de 365, né, e nós estamos aqui, seguindo viagem, capítulo 24 de Deuteronômio, né, página a página, capítulo a capítulo, nós já estamos em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, né? E nesse ritmo, como disse Jacó e Esaú, né? No passo do gado e das crianças, né? Estamos aqui, né? Ao Senhor a primazia, as nossas primícias, né? As primeiras horas do nosso dia, da nossa semana, aqui colhendo o nosso maná, amém? Essa semente que o Senhor disponibiliza todos os dias, né? Para cada um de nós, e tudo que nós precisamos fazer, né, Eliana? Deuteronômio 24, querida, é recolher, né? Assim, é uma semente. No caso ali, eles não plantavam, eles eram nômades, né? Eles moíam, né? Assim, em moinhos, pisavam, né? E ali coziam, né? E aí as receitas eram inúmeras, eu imagino, né? E por 40 anos foi assim. Pronto, em nossa viagem, né? Em nossa jornada por esta vida não é diferente. Deus é fiel. E Ele disponibiliza todos os dias para cada um de nós essa medida, né? Assim, essa porção suficiente, né, para a nossa necessidade. Ali, se a família era grande ou pequena, a porção era o bastante, né? Seja a nossa necessidade grande ou pequena, hoje, essa semana, esse mês, esse ano, né? Certo? Que todos os dias, e é diário, viu? É por isso que o nosso propósito aqui é todo dia. Porque, como nós lemos tantas vezes, né? Deus que é Pai, didático, né? Muitas vezes repetiu na sua lei, né? É contínuo, é todo dia, né? Essa nossa, né? Assim, Avelino, essa nossa necessidade, né? Desse pão, né? Que alimenta a nossa alma, né? Assim como o nosso corpo precisa comer todo dia, a nossa alma, o nosso espírito também. Amém? E o capítulo 24 segue dizendo sobre o jornaleiro, né, pagar no mesmo dia, porque disso depende a sua vida, para que ele não clame ao Senhor e a pessoa seja achada em falta, né, diante de Deus. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, olha só, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado, né, assim? Ou seja, cada um responderá diante de si, isso não mudou, né? Diante de si, por si, né, assim, diante de Deus, né, assim, cada um de nós. Não perverterás o direito do estrangeiro, né, do imigrante e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. A gente vai passar várias vezes, seja qual for a lei acerca, né, de qualquer assunto, e inúmeros assuntos foram abordados, né, por Deus em sua lei, o cuidado dele, nós vamos sempre encontrar com o imigrante, né, o estrangeiro, o órfão e a viúva, de quem Deus é o advogado, né, o justo juiz, né, assim, se voltar contra essas pessoas até os dias de hoje, queridos, né, assim, eles têm Deus como advogado, não é? Então, olha só, não perverterás o direito, né, assim, do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, lembrar-te-ás, no caso do estrangeiro, né, de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que não faças isso.
Quando no teu campo cegares a messe, né, e nele esqueceres um feixe lá de espigas, não voltarás para tomá-lo, né? Esse é um costume, inclusive, do qual Ruth vai se beneficiar, né? Assim, muitos anos depois, não é? Porque era uma lei estabelecida por Deus, era orientado que deixasse mesmo, né? Assim, para que o órfão e a viúva assim se alimentassem. Olha só, se você esquecer o feixe ali, não volte para tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, no caso Ruth, era quase tudo isso, né? Ela tanto era estrangeira, ela era de Moabe, ela não era israelita, como ela era viúva, né? Assim, o estrangeiro, o órfão e a viúva, né? Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos, né? É por isso que há um provérbio que fala, né? Que quem rega também é regado, né? Assim, quem ajuda também é ajudado, né? Quem abençoa também será abençoado. Essas 3 versões de um mesmo pedacinho da Bíblia, de um provérbios, né? Que fala acerca desse princípio de Deus para nós, né? Assim, Então, veja o cuidado de Deus, né? Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher os frutos dos ramos, tá? Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Veja, né? Eles estão ali colhendo, e na hora não é do que sobrar, né? Ou não prestar, né? Assim, a gente tem uma ideia tão equivocada do que é repartir, né? Repartir é repartir, né? Assim, é do que é nosso, né? Assim, há um provérbio que diz que quem reparte, né? Com generosidade, né, para o necessitado, e seja qual for aqui a necessidade, né, assim, ver suas riquezas se multiplicarem, né, é por isso que é tão feliz aquele que dá, né, a Bíblia até afirma, e isso é verdade, né, assim, que melhor é dar do que receber, é uma alegria, né, assim, sem igual. Porque a pessoa que acompanha, veja que para cada bênção, né, está condicionado, ou para cada orientação, né, princípio de Deus para nós, instrução, está condicionado uma bênção, né, assim, que nos acompanha, que nos segue, nos toca, é físico, é literal, né, assim que se estabelece em nossa vida, que se torna a nossa realidade. É por isso que nós lemos a Bíblia, né, assim, há muitos profetas, mestres, né, por aí, lançando ao ar palavras soltas, né, ao vento, assim, até citando, mas de maneira descontextualizada a Bíblia, né, assim, não condicionando nenhuma bênção a um princípio bíblico, né, e isso, né, para quem lê a Bíblia sabe, né, que não é exatamente assim, amém? Então, quando vindimares a tua vinha, no caso da vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isto. E assim termina o capítulo 24 de Deuteronômio, amém? Graça e paz, Rose! Deus te abençoe e recompense, viu, Eliana? Nome lindo! Então, vamos agora ao capítulo 25, vamos lá? Seguindo viagem, amém? A semana está só começando, o mês já começou e hoje é o dia 70, assim, redondinho, né? Assim, tão simbólico, significativo, né? 70 de 365 nessa viagem, né? Você é muito bem-vindo, né? Jair, Antônio, Deus te abençoe com muita sabedoria, amém, querido. Raimundo, graça e paz. Vamos lá? Pai. A pena, olha só. Oh, Jesus. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. E aqui está, queridos, 40 açoites
lhe fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não há certo. Olha só, de onde vem aqui os 40 açoites, né? Ou 40 menos 1, né? Assim, que inclusive Paulo, inclusive, vai passar por isso, né? Entre os muitos sofrimentos, né, que ele padeceu por amor ao Evangelho, né, por revelar esse mistério, né, oculto até então em Deus, né, foi através dele, ele nasceu com esse propósito, né, assim, de traduzir a lei, né, assim, no tempo da graça, né, e para nós, os gentios, né, assim, que não somos judeus, né, nós louvamos a Deus pela sua vida, pois graças às cartas, né, que inspirado, né, por Deus ele escreveu e ele foi preparado ali aos pés de Gamaliel, conhecia ao pé da letra, por isso era tão zeloso da lei, não é assim? Veja que seria impossível ele traduzir, né, assim, na linguagem da graça, né, e em nenhum momento ele anulou o Antigo Testamento, né? Mas seria impossível ele traduzir se ele não a conhecesse. Amém? Assim como para nós, né? Assim, Francisco, né, Arlete, né, assim, Eliana, seria impossível, é impossível que a gente entenda o sacrifício de Jesus por nós, porque ele precisou morrer, né, assim, o Novo Testamento, a nova aliança, né, a nossa realidade espiritual em Cristo, que é um privilégio, como Paulo mesmo vai dizer, da nossa geração, né, assim, um privilégio que essa geração não teve. Eles tiveram um privilégio que nós não tivemos, né, assim, de ver com seus próprios olhos ali, viver esse tempo, assim. Hoje nós vivemos o tempo da manifestação da graça, né, de ter Deus morando, né, assim, em nós, né. Moisés aqui era um dos poucos, né, que tinha uma porção do Espírito, como alguns outros no Antigo Testamento. Mas esse privilégio, né, maravilhoso, só foi dado a nós, né. Mas eles tiveram um privilégio que nós não temos, né, que foi ver, assim, nossa, de maneira física, literal, né, assim, a abertura do Mar Vermelho, a água sair da rocha, ou seja, Deus ali presente, né, fisicamente. A Bíblia afirma que Moisés viu a forma de Deus, né? Deus falava com ele como dois amigos conversando, era face a face, boca a boca. São palavras do próprio Deus que nós ouvimos aqui, né? Assim, ao passar por essa parte, né, das escrituras. E a vontade de Deus era essa, né, falar com toda aquela geração de maneira audível, como falava com Moisés. Mas eles não quiseram, né, assim como nós hoje, né, nós temos o privilégio de ter Deus em nós, morando dentro de nós, em nosso espírito, esse lugar que foi feito sob medida, né, ele fez para si mesmo, porque o seu plano desde o início era esse, né, assim, ser um conosco, né, mas muitos de nós têm rejeitado, né, assim, prefere, né, conhecer a Deus de ouvir falar. Não foi o que eles preferiram quando disseram a Moisés, não, a gente vai morrer. E certamente era uma experiência forte, né, assim, o monte fumegava, havia raios, relâmpagos, né, trovões, era Deus ali, fisicamente falando, literalmente. E eles tiveram medo de morrer, né, assim, e isso continua sendo verdade, não há quem veja a Deus e não morra. Foi o que Deus disse a Moisés, e mesmo assim, né, Moisés quis ver a glória de Deus, né? E quando o Senhor passou por ele, não foi assim? Ele escreveu, né, de maneira resumida, né, digamos assim, de Gênesis a Deuteronômio, né, assim, ele escreveu Gênesis, ele viu o princípio, né, assim, mas certamente não permaneceu vivo, né, porque é assim que é, não é? Quando nós o vemos, o nosso eu morre ali, né, a nossa vontade, o nosso ego, a nossa verdade, né, assim que dizem por aí, ali, né, Letícia, bom dia, amore, Maria, não é Maria, aqui é tão claro, querida Marta, seja bem-vinda, querida, a bordo. Amém.
Aqui é como o avião, amém? A gente só desce quando aterrissar lá no dia 31 de dezembro, amém? Seja bem-vinda, Leste. A paz do Senhor, querida. O melhor lugar para queremos ir, né? Assim, Alete. Então, né? Quando vemos a Deus, né? Assim, ó, face a face, o nosso eu vai, né? Importa que ele cresça, né? Assim, e que a gente diminui, sabe? Há muita gente por aí cheia de si, né? Tem opinião para tudo, né? Somos a geração dos direitos, né? Da própria verdade. Mas disse Jesus, né? Eu sou o caminho, só existe um. A verdade, né? Assim, e a vida. E Jesus é a palavra. Então, não atarás a boca do boi quando debulha. Veja o cuidado de Deus para com os animais, né? Assim, ele está trabalhando ali, né? No arado, né? Assim, é maldade, né? Não atarás, né? Deixa que ele coma, né? Deixa que ele tenha uma vida ali digna. Se irmãos morarem juntos, olha só, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá com ela a obrigação de cunhado. É o que vai acontecer ali com Tamar, não é assim? Aliás, já aconteceu, né? O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Veja, é por isso, querido, que esse povo existe até hoje, porque foi desta maneira organizada, né? Nós vamos passar por um capítulo, 3 capítulos de uma história, meu Deus, que eu acho até que não é nem para menor de idade, sabe? E a Bíblia não nos oculta nada, né? Porque às vezes a gente passa por partes e fala, gente, isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Né? Quando a gente chegar lá, né? Mas veja, aconteceu de uma tribo, era a tribo de Efraim, ser dizimada. Restou apenas 600 homens, somente, depois de uma guerra entre as tribos. O contexto, quando a gente chegar lá, tá certo? E ela foi dizimada. Né? E para que ela não fosse extinta, né, assim, então as outras tribos concordaram. Isso tudo, gente, depois de muitas escolhas e decisões ruins, tá? Aqui eles estavam muito distantes dos caminhos de Deus para eles, né? Da lei de Deus para eles. Tudo começou de uma maneira horrenda e só piora e termina assim. Então eles precisaram dar das suas filhas, né, assim, aqueles 600 homens das outras tribos, assim, para que eles levassem com eles ali, né, para que a tribo não fosse extinta, né, assim. Então, é o caso aqui, né, para que o nome, porque veja, isso era sobre o direito à herança e tudo mais, né. Então, a obrigação do cunhado era esta, né, morreu o irmão, deixou sem filhos, era só nesse caso, amém? Ontem nós lemos, inclusive, um assunto muito polêmico acerca desses arranjos familiares ou relacionamentos, né, assim, que hoje, inclusive, está normalizado, que não é de hoje, a gente acha que é uma coisa moderna, né, mas já era costume antigamente, e foi por isso, né, que a terra se encheu da maldade, né, assim, e aconteceu o dilúvio, né? Foi por isso que Sodoma e Gomorra foi destruída, né? Assim, e por isso que essas nações aqui, a gente fez questão de reler, para que quando Deus disser assim, elimina tudo que tem fôlego, a gente possa ter maturidade bíblica e espiritual para entender o porquê, né? É por isso que de um homem Deus vai fazer para si um povo e se revelar, como está acontecendo aqui, né? A sua lei, né? Assim, se dar a conhecer qual foi o seu plano para o homem desde o princípio, porque aquelas nações tinham práticas abomináveis, né? Assim, usando um termo bíblico, né? E muito eram desses arranjos, assim, sabe? Inclusive entre parênteses, coisa terrível, né? Que você chega... Gente, isso está assim, só sabe quem ler a Bíblia e conhece a Bíblia, não é? Então, no caso aqui, a lei do levirato era isso, era a obrigação do cunhado, né?
quando o irmão morria sem ter deixado filhos, e somente nesse caso, para que o seu nome não se apagasse de Israel, né? Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta, no caso ela, aos anciãos, aos mais velhos, e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Veja do que se tratava, né? Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo, né, assim, e falar-lhes, os mais velhos, né, assim. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença ali dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé. Olha só, era um costume, né, que permaneceu por muitos séculos. Eles faziam isso à porta da cidade, ali na presença dos anciãos, né, dos mais velhos, e esse era o sinal, sabe? Era a sandália. Foi assim que Boaz se casou com Ruth, né? Usando aqui desse costume, olha só. Descalçará a sandália do pé, no caso aqui, né? Lhe cuspirá no rosto, né? E protestará, era um protesto, e dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão, porque o caso, o filho não seria dele. É por isso que aquele parente mais próximo de Ruth vai rejeitá-la. Embora ele fosse o mais próximo, né, assim, era, no caso, o dever dele ou o direito dele se casar com ela, né, assim, ela era viúva e não tinha filhos. Boaz era um parente mais distante. Eles estavam ali apaixonados e tudo, e ele vai usar desse costume. Ele vai para a porta da cidade, vai propor, ele fala: eu quero as terras. Ele estava interessado nas terras, né, da viúva de Noemi, mas quando ele fala: então você vai ter que se casar com ela, e ele falou assim: não, então eu não quero. Aí eles deram ali, trocaram ali as sandálias, né, assim, e Boaz ali de uma maneira justa recebe então Ruth como esposa, ou o direito de se casar com ela, amém? E ela vai entrar, né, assim, na genealogia de Jesus, né? Vai gerar Obed, que vai gerar Jessé, que é o pai de Davi, né, assim, e da descendência de Davi vem Jesus. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Olha só, né? Ele será tipo assim, ele será, ela vai cuspir na cara desse homem, né? Assim, vai protestar em toda a cidade. Ele será conhecido. Veja que não era um assunto S-E-X-U-A-L, né? Assim, não. Mas o teor aqui era muito nobre, né? Assim, Deus leva isso tão a sério, que no caso de Tamar, né? Assim, porque o seu marido morre, né? Sem deixar filhos, os dois cunhados seguintes, embora a tomasse por mulher, né? Mas não para que ela tivesse filhos, e a Bíblia descreve, queridos, com detalhes, né? Como acontecia ali, ou seja, eles foram maus, sabe? Porque eu nem sei, fico até sem jeito. A gente vai passar por lá e vou ler como está escrito, amém? Mas ali eles só a tomavam por mulher, mas não a deixavam engravidar. Entende o que eu quero dizer? E eles foram mortos. Deus matou um e depois matou o outro, né? Porque né? A intenção ali não era esta aqui, amém? Então, esse homem aqui será chamado assim, a casa do descalçado. Quando brigarem dois homens, olha só, um contra o outro, é um outro assunto, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão, né, do que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas. Sim, isso está escrito na Bíblia, queridos. Cortar-lhe-ás a mão, não a olharás com piedade. Que horror! Sim, isso está escrito na Bíblia. Oi, Joani. Aqui nós não pulamos nenhuma parte, amém? Tudo, como disse Paulo, para o nosso ensino e para o nosso exemplo foi escrito, né? Assim, como as pessoas que ali na Ásia, né, são canceladas,
né? Mesmo as famosas, né? Assim, quantas já foram canceladas por fazerem um sinal, né? Assim, que para eles é obsceno, ou que diminui, né? Assim, a virilidade, a masculinidade do homem, né? Seria uma coisa mais ou menos assim, para que nós possamos entender, né, Jair? Então, ainda que a intenção dela ali seja defender o seu homem, né? O seu marido, mas se ela fizer um tal ato, no caso ali, a pena era cortar a sua mão, né? Assim, então. E o capítulo 25, além, não menos polêmico, né? Que os capítulos de ontem, o Senhor nos ajude a conhecer a Bíblia, conhecer a Deus como verdadeiramente Ele é, né? Assim, e a amadurecer, amém? Só sabe dessas coisas quem lê a Bíblia completamente, amém? Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno, Deus abomina, né? Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno, terás peso integral e justo, efa integral, que era uma outra medida, né? E justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus, porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. 2 pesos, 2 medidas, né? E isso é perfeitamente válido, né, queridos? Toda a lei de Deus, em toda a sua plenitude, né, assim, é perfeitamente válida, né, para a nossa vida, né, nos dias atuais, né, assim, é uma realidade, né, espiritual, né, assim, Joani, você pede oração, querido, eu ainda não anotei, pelo seu filho Janderson, pronto, a começar de Joani, por Janderson, né, assim, Joani, Janderson. Está aqui, querido, o nosso Sefer, né, o nosso livro memorial, onde nós temos registrado, né, o nome de todos para estar conosco, né, em nossas orações aqui, né, em nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, como Daniel fazia, né, tinha o costume de fazer, está ali em Daniel capítulo 6, de manhã às 6 horas, ao meio-dia, e ao pôr do sol às 6 da tarde, amém? Querendo deixar o seu nome, eu gostaria de anotar o nome de todos, amém? Eu quero sim. Então vamos lá? Isso, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro, e assim termina, para eu já anotar o seu nome, o capítulo 25. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Gente, Amaleque era aquele Deus, nós passamos por isso lá em Êxodo, no capítulo 17, era aquele, e era um costume, né, pagão dessas nações ali, que adoravam, né, como todos eles faziam, né, até então, a criação. É por isso que Deus vai dizer, né, nem o sol, nem a lua, as estrelas, né, ou mesmo na terra ou da água, nada assim te será por Deus, né? Ele fala, eu sou o Senhor, seu Deus, né? O Criador, né? O autor, né? Assim, do universo. Então, eles tinham esse Deus, como Baal e tantos outros, né? No caso de Amaleque, era abominável por quê? Porque era costume dessas nações matarem os seus filhos, acredita? Em adoração a esse Deus. É por isso que eles foram eliminados, né? Para eliminar tal costume, né? Assim. Então, vamos lá? Maria José, vamos lá. Maria José, Jair, eu já sei de Letícia, Eliana. Gente, cadê Fabi? Seja bem-vinda, TH. Vamos lá, quero anotar o seu nome, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, somos tantos hoje, né?
Eu quero dizer, inclusive, que nós, sempre que oramos, né, e apresentamos o seu nome, a sua casa, né, sua família, sua descendência, né, assim, de todos aqueles que já passaram por aqui, que se deixaram ficar, que voltaram ou não, como aqueles que hão de passar, como você hoje, né, que está aqui pela primeira vez, viu? Ainda que eu aqui não cite o seu nome, né, no esforço de seguir a leitura, de seguir a viagem, né, esse é o nosso objetivo principal, nós vamos estar orando por você, amém? Eu continuo por aqui, continuo, viu, Lucicleia? Sim. Em nome de Jesus, hoje nós não seremos interrompidos, amém? Oiê! Letícia por aqui, marcando presença, amém? Eu quero já abençoar o seu domingo, a sua semana, né? Assim, que você viva tal como o Senhor escreveu e planejou especialmente para você, amém? Não estou conseguindo gerar aqui os nomes, daqui a pouquinho a gente volta, vamos seguir a leitura, a nossa viagem, amém? Deuteronômio capítulo 26, segue dizendo assim, ó, acerca das primícias, né? Ou colocar Deus em primeiro lugar. E aquela geração Deus ensinou como, né? E nós podemos aplicar, né, a nossa vida. O que nós fazemos aqui nas primeiras horas do dia, né? É honrar a Deus como Senhor em nosso coração, né? Assim, Eliana, pronto, apareceu aqui pra mim, Eliana Minarello, Inácia. É uma alegria, né, Jair? Raimundo Nonato. Estar aqui lendo a Bíblia para você, né, Francinalva? Talvez não possa parar. Gênesis sempre quietinha, né, Gênesis? Alian. Que honra, querida, estar lendo a Bíblia para você, viu? E te encontrar aqui todos os dias. Leonilde, olha só, Laeso Tibúrcio, que nome lindo. Laeso, isso, Joani, sim, Joani já anotei que pediu por Janderson, né, assim, que sejamos visitados, queridos. Rose, sim, Rosimelo, Maria José, Letícia, já anotei, Arlete, o Senhor já passou por aqui, amém? Esse é o dia que o Senhor fez, esta é a verdade, né? Assim, nós até podemos pedir, nós vamos encontrar alguém na Bíblia pedindo um sinal, um salmista, né? Um sinal do seu favor, e o Senhor sempre nos dá, né? Um sinal de que Ele está conosco, né? Assim, mas nós precisamos acreditar, queridos, começar o dia crendo e até nos alegrando, como disse Paulo, que este dia o Senhor já fez, né? Assim, é por isso que se chama presente, né? Em Hebreus está escrito que Deus determina, ou seja, está determinado uma nova oportunidade, é o que o dia significa. E a chama de hoje, diz essa versão ali de Hebreus, né? Assim, então nele nós podemos nos alegrar, porque Deus aqui já passou, amém? Ele escreveu esse dia. O Salmo 139 afirma assim, né? Assim, antes mesmo do primeiro dos nossos dias, todos já estavam escritos, ou seja, né? A nossa história, o nosso destino, né? Assim, o nosso propósito, a nossa missão. Existe um livro, né? Assim, dos tantos, né, registros diante de Deus, e por isso nós temos esse Sefer, né? Nós vamos encontrar uma referência a esse memorial ali em Malaquias 3, que diz que diante de Deus tem esse livro onde está escrito o nome de cada pessoa que o honra, né, que ama o seu nome. Então, viu, Lucicleia? Vamos lá, Lu. É por isso que com muita alegria eu anoto, eu cito, né, assim, em oração, viu? Que o Senhor visite até a milésima, né, assim. Nós lemos aqui, né, que os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. A Neide, sim, está escrito que sim, Deus visita, né,
até a terceira e quarta geração, a iniquidade, né, assim, o pecado é daqueles que o aborrecem, mas a sua misericórdia, né, há de se perpetuar, né, assim, olha, veja a diferença, até a milésima geração daqueles que o amam, né, daqueles que o obedecem. Então, né, que a sua escolha hoje, viu? Você pode dizer um amém, Ana Risoneide, enquanto eu anoto aqui, que a sua escolha hoje, esta semana, este mês, nesse mês de março, nesse ano de 2024, sabe? Que a sua escolha, você vai escolher a vida. Porque todos os dias Deus coloca diante de nós esses dois caminhos, em todas as nossas decisões. O direito, Deus nos deu esse poder e Ele mesmo se submete a Ele. E assim, a escolha sempre será nossa, mas que nós escolhamos a vida, né? Assim, e Ele vai dizer, né? Para que viva você, né? E a sua descendência. Então, que as nossas escolhas hoje, nesse dia, né, assim, se perpetue assim até a milésima geração da nossa descendência. Amém? E Rosângela, agora Rosângela com Z, né, assim? Rosineide. Risoneide, já anotei, né? Risoneide, Rosângela, Rosineide, Elza, Flávio. Que alegria, querido, que prazer, que privilégio estar lendo a Bíblia para você. Queridos, vocês, Flávio, isso, e Mariri ou Mari Ricardi, né assim? Amém? Olha só, Marcos, Aline, e se porventura vocês querem que eu apresente um nome especial, é só dizer, eu vou estar anotando. E Samuca, né assim, Samuca? Belinta, oh Jesus, são tantos nomes, glória a Deus. Belinta. Mas seguimos firmes em nosso propósito, pois nisso acreditamos, é bíblico, e se é bíblico, né, assim, é verdade, tem valor, é significante, né? Nilvane Rafaele com PH. Amém? Deus nos conhece pelo nome, amém? Até as estrelas, né? Assim que diz a Bíblia. E Ele chama cada uma e nenhuma vem a faltar, né? Assim, vem a faltar é ótimo, porque está escrito assim. Viu, Sandrinha, Eduardo? Deus chama cada uma delas. São milhões, não são? Né, Erotides? E nenhuma falta. Amém? Helenice, glória a Deus. Vamos ao nosso último capítulo e a nossa oração de hoje. Amém, Júnior? Vamos lá. E eu acho que anotei todos, amém? Estão todos aqui. Glória a Deus, as primícias da terra. Deuteronômio capítulo 26, o nosso último capítulo de hoje. Ao entrares na terra, né, que o Senhor teu Deus te dá por herança, esse lugar, né, assim, esse território já demarcado. Você imagina que Deus tem esse território, o que para eles era Canaã, né, assim. E por vezes nós encontramos aqui um verdadeiro mapa, né, assim, da nossa vida também tem, né? Até onde o Senhor quer nos levar, né, assim, toda a terra que Ele quer nos dar por herança, por possessão, por conquista, sim, é necessário conquistá-la. Amém? Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer ali habitar o seu nome. Não nesse momento, mas virá a ser Jerusalém, né? Assim, até no milênio continuará sendo Jerusalém. As nações vão fazer isso, né? Durante o milênio. Mas sempre houve um lugar, né? Assim, sempre haverá. Nos nossos dias também não é diferente. É por isso que nós congregamos, né? Assim, temos uma denominação, né, para chamar de nossa, embora a igreja é uma só, né, há um só corpo, um só Deus, né, assim, um só Espírito e um só batismo. Então virás ao que naqueles dias for o sacerdote ali, né, o pastor, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos nossos pais. Olha só, né, eu entrei. Olha só.
Tem palavras que saltam, né? O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai e desceu para o Egito. Eles eram conhecidos assim, né, por arameus. Então, prestes a perecer foi meu pai e desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. Não foi assim? Quando José trouxe Jacó, seu pai, os seus irmãos, eram 70 almas, né? E saíram de lá, né, mais de 1 milhão de pessoas, 430 anos depois, não foi assim? Então ele vai dizer que Arameu prestes a aparecer foi meu pai e desceu, por causa da fome, né? E desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, não foi assim? Isso é uma oração, gente. E afligiram e nos impuseram dura servidão, não foi assim? Quando passou toda aquela geração que conhecia José, né, assim, o outro, o receio deles, eles se tornaram tão numerosos, né, que eles se voltaram, né, assim, o outro, o receio deles, eles se tornaram tão numerosos, né, que eles se voltaram e atentou a nossa angústia para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, não foi assim? Com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, não foi assim? E nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra que mana leite e mel, né? Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. É uma definição de gratidão, de reconhecimento. Não é assim, querido? Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. E essas são as primícias, queridos, né? Isso é honrar a Deus em primeiro lugar, é reconhecê-lo. Não é assim? Uau, quantas mensagens! Não é assim, Miguel, vamos anotar, Miguel e Alessandra, né? Esta é a definição, né, de honrar a Deus em primeiro lugar. É por isso que nas primeiras horas do nosso dia, né, nós sabemos que o Senhor já disponibilizou todo o necessário, né, para a demanda, para a nossa necessidade naquele dia. E Ele faz isso diariamente. É por isso que ali em Lamentações está escrito, né, que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, né, assim? Então, tudo que nós precisamos fazer é recolher, né? A terra está logo ali, mas nós precisamos conquistá-la, né? E como fazer isso? É aqui que nós vamos encontrar toda a orientação, né? Assim, Miguel, toda a orientação. Salmo 91, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. O Salmo 91 é um exemplo, né, Walter? De todas as bênçãos que a acompanham, que seguem, tocam aqueles que faz de Deus o Senhor da sua vida. É por isso que o Salmo começa dizendo, né, que todas essas bênçãos é para aquele que descansa à sombra, né, assim, do Altíssimo, né, do Onipotente, né. E aquele que descansa à sua sombra, como nós estamos fazendo aqui, né, assim, pode dizer a ele: Senhor, tu és o meu Deus, né, o meu protetor, a minha segurança. E aí segue todas as bênçãos: dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito, né, é uma bênção que está condicionada, né, assim, que acompanha, segue aquele que faz de Deus o seu Senhor, ou que faz do Senhor o seu Deus, né? Há muita gente que usa como amuleto, né, assim, mas está claro ali, né? Nenhuma praga chegará à tua tenda, 1000 cairão ao seu lado, né, assim, 10.000 ao seu redor, mas você não será atingido, né? Os seus anjos, né, assim, o colocará a salvo, né, assim, para que nem os teus pés tropecem, né, em pedras. Pisará o leão, a áspide, ou seja, passará por lugares, né, por situações perigosíssimas, né, assim, mas a estes, a quem se apegou ao seu nome com amor, né, assim, Miguel, não é assim, Inácia? Ele lhe mostrará a sua salvação. Então a Bíblia é clara, queridos, né, que esta aliança,
né? Assim, esse compromisso é tudo que nós precisamos, é o melhor dos negócios, né? Está aqui um contrato, né? Assim, né? E nós temos aqui, o que dizer de Abraão, que fez com Deus esse contrato, essa aliança, né? Isaac, Jacó, José, e quanto eles foram abençoados. Foi fácil? Não, né? Não existe essa promessa na Bíblia, nós não vamos encontrar, amém? Mas uma coisa ele nos prometeu, e é tudo que nós precisamos, que ele estaria conosco. Ontem mesmo nós passamos por um capítulo que diz, olha, quando vocês forem conquistar a sua terra, e todos nós precisamos conquistar a nossa terra, né? Quem quer ter um casamento feliz, próspero, bem-sucedido, uma casa que funciona, uma casa limpa, organizada, né? Assim, filhos saudáveis, né? Um casamento saudável, um casamento feliz. Tudo isso é conquista, né? Então, nós vamos encontrar aqui, ele falou assim, olha, quando você olhar para a batalha, né? Quando você olhar lá para a terra, esse casamento, né? Em Deus, né? Com Deus, onde Ele é a terceira dobra, né? Esse casamento que Deus faz. Onde foi, queridos, qual foi que nós passamos ontem? Foi ontem? Tá aqui, capítulo 20, olha, quando você se achegar à peleja, e era todo dia, tendo nós consciência ou não, queridos, a guerra está travada e as batalhas são reais, né? Assim, nós precisamos de uma armadura que não é nossa, não é o nosso achismo, não é o nosso direito, não é a nossa verdade, né? Assim, não é na força do nosso braço, não, a armadura é de Deus, né? E ela começa com um capacete, ou seja, uma blindagem em nossa mente, né? A mente o quê? A mente do salvo. O capacete é da salvação, amém? A mente é do salvo, a mente é de Cristo, né? E Cristo é a palavra, amém? A batalha acontece aqui, ó, nesse campo. E aí vem toda, né? O escudo é a fé, é com ela que a gente, né? Assim, é ela que vence o mundo, é a nossa fé. A espada não é nossa, a espada, perdão, é o Espírito que dá. A espada é a palavra, amém? É a palavra, né? É por isso que nós lemos e oramos a palavra. Foi essa espada que Jesus usou todo o tempo. Tudo que Jesus disse, né? E nós vamos encontrar, nossa, quantas falas. Tudo que Jesus disse que não disse de si mesmo. Não disse de si mesmo. Não era o que ele achava, não era o que ele pensava, não era o que ele sentia, não. Tudo que ele disse, ele ouviu do Pai, né? Então, por que nós achamos, né? Então, está aqui, ó, quando você sair à peleja todo dia, é hoje, é amanhã, viu? O Golias está aí, amedrontando, né? Para nos afugentar, intimidar, né? Grande é a peleja. E a maioria de nós, como a maioria ali, foge, não foi? Davi foi para cima, não confiando na sua experiência. Ele era um menino franzino e ainda fofo, né? De gentil aparência, né? Assim, né? Colocou aquela armadura de Saul, ele não conseguia nem andar, tirou aquilo de si e falou, não é com essa armadura aí não que eu... Não, né? E aí ele falou, ele tinha consciência da batalha, ele não era doido não, ele falou, olha, você vem a mim com espada, com tudo isso aí, mas eu vou a ti, e aqui é que está o segredo, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Então é essa atitude que Deus espera de mim, de você, amém? É tudo que nós precisamos. Então tá aqui, ó, quando você se achegar à peleja contra os vossos inimigos, não desfaleça o vosso coração. É aqui que a gente perde, né? Se não desfaleça o vosso coração, é o 20 de Deuteronômio, viu? Petes, viu? Dedé, Eliana, então vamos lá, Fabi, né? Não desfaleça o vosso coração, não tenhas medo, viu? Porque o Golias, ele tá aí para isso. E Golias não é o único gigante que aparece na Bíblia, amém? Para quem lê e conhece a Bíblia sabe que eles sempre estiveram e sempre estarão em nosso caminho, amém? Né? E o trabalho deles é isso, nos apavorar, né? Então, não desfaleça o vosso coração, não tenhas medo, não tremais, nem vos aterrorizeis, ou seja, não fique, tá aqui a síndrome do pânico, né, da ansiedade, que tem paralisado, né, muitos de nós, não é assim, Miguel? Não é assim, Giovanni? A paz do Senhor, querido, não é assim, tem paralisado muito de nós, o pânico, a ansiedade, não é assim?
Não desfaleça o vosso coração, não tenhas medo, aqui é Deus falando, não tenhas medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante dele, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, né? E aqui nós vamos encontrar, isso foi um trechinho da viagem de ontem, amém? Para quem não estava, até o discurso aqui para o oficial, né? Foi dado o que ele devia dizer ali, né, na hora que o exército se levantasse para a peleja. E aí nós temos aqui algumas orientações. E o medroso, lembra lá? Qual o homem medroso e de coração tímido? Timidez aqui não se trata de personalidade, a pessoa ser reservada, não, mas de covardia. É por isso que eles não entrarão no reino de Deus, por ser covarde, né, assim. Deus não tem prazer, né, na alma daquele que retrocede, né, que larga a mão do arado, que olha para trás, né? Tudo que Deus disse a Josué foi ser forte e corajoso. Corajoso. Amém? Então, qual homem medroso e de coração tímido vai e torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração? Então, né, tudo que nós precisamos fazer é confiar em Deus. Né? Não há nada porque veja, Deus rejeitou toda uma geração, né? Mais de 1 milhão, no caso 603.550 para ser exata, né? Homens, varãos de 20 anos para cima, capazes de sair à guerra por causa da sua incredulidade. Hebreus vai dizer que foi por isso que eles não tiveram acesso à sua terra prometida. Então é por isso que esta é a nossa oração, amém? Né? Rafael, amém. Oi, Eli, ore por mim para meu marido sentir vontade de se casar, pois nós somos amigados. Oi, Eliana, sim, querida. E tenho hérnia de disco há mais de 20 anos, Eli. Olha só. Vamos estar, sim, querida, apresentando ao Senhor as nossas causas. Amém? As nossas causas. Pedindo ao Senhor que endireite, amém? Os nossos caminhos, né? Assim, as nossas veredas, né? Ainda que nós tenhamos nos distanciado da sua vontade para nós, eu não estou me referindo a Eliana, mas a todos nós, entende? Quantas vezes, queridos, nós, em nossa incredulidade, em nossa timidez, né? Em nosso pavor, a gente se distancia tanto do caminho que Deus traçou para nós, né? Assim, a terra estava logo ali, eram 11 dias, não é, Eli, para chegar, e eles levaram 40 anos, né? Assim, então muitas vezes nós retardamos a vontade de Deus para nós, e é por isso que nesta hora, né, assim, ao Senhor, as nossas primícias, né, assim, nesse início de semana, né, no início do nosso domingo, aqui no início ainda, né, do nosso ano, nós oramos ao Senhor, né, que nos ajude, amém, a não fazer do nosso jeito, né, assim, a não nos inclinar. Quantos, queridos, né, tem se entregado, né, tem se curvado aos deuses desse mundo, né, tem depositado a sua confiança em tantos lugares, né, assim, até em pessoas, e colocado em primeiro lugar, e João vai dizer, afaste-se de qualquer coisa, ou seja, qualquer coisa pode, né, Gil? De qualquer coisa que possa tomar, né, assim, o lugar de Deus em vosso coração. Queridos, isso é por demais importante, né, assim, nós precisamos, sabe, honrar a Deus, né, a reverenciar Jesus Cristo, né, como Senhor em nosso coração, né, assim, e isso é inegociável, né, e Deus vai nos dar aqui exemplos simbólicos que apontavam para a nossa realidade espiritual hoje. Por exemplo, o capítulo 26 segue e termina dizendo assim, ó, quando acabares de separar todos os dízimos da sua messe, além de toda da sua colheita, que seria aqueles 10%, né, assim, no ano terceiro tinha o ano, né, assim, que é o dos dízimos, eles juntavam 3 anos e depois eles iam lá levar e eram eles mesmos que comiam, amém?
Era separado uma parte para os levitas, era assim que eles eram sustentados, porque no caso eles não plantavam nem colhiam, eles foram separados das 12 tribos, né? Essa para servir aos seus irmãos. Esse era o seu trabalho, árduo trabalho, né? Assim, de estar ali em falar em nome de Deus, né? E tudo que se fazia no tabernáculo, depois no templo, e permanece assim até hoje, né? Assim, isso sim é bíblico, é uma lei estabelecida, né? Por Deus. Então, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, né? Também o estrangeiro era sustentado assim, o órfão e a viúva, e era para isso que o dízimo era separado, né? E era simplesmente o melhor, né? Porque era a primeira parte, eram as primícias, né? Porque dar a eles era o mesmo que dar a Deus. É Deus que precisa? Não, somos nós, né? Assim, então, para que comam dentro das suas cidades, o levita, o órfão, a viúva, para que comam dentro das suas cidades e se fartem. Então está aqui o destino, o propósito, o objetivo do dízimo. Se a igreja, né, ou a denominação, como a gente diz hoje, não faz assim, não está seguindo, né, assim, o que a Bíblia diz. É para isso que o dízimo serve, né, assim, dirás perante o Senhor teu Deus, tirei, agora sobre o dízimo, né, de minha casa o que é consagrado, ou seja, separado, santificado é separado, né? Consagrado é do Senhor. É que nem os instrumentos, né? Assim, na casa de Deus ou na igreja, né? Ali onde nós congregamos, inclusive todos os utensílios ali, né? Eu fico até com receio quando, tipo, sabe aquela vasilhinha ali que a gente come, que é uma bênção, né? Sempre tem festa tem comida, e ali a gente às vezes traz para casa, né? E eu fico agoniada para devolver, porque eu sei que é consagrado, é um utensílio da casa de Deus e não pode ser usado para outro fim. É isso que quer dizer consagrado, né? Você consagrou a Deus, pertence a Deus e é para uso somente ali a serviço de Deus, né? Então tirei da minha casa, veja o que ele diz, eu tirei da minha casa o que é consagrado. Ele juntou ali por 3 anos, né? O dízimo. Então, tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, segundo todos os teus mandamentos. Aí ele falando ali, né? Que me tens ordenado, nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci, né? E essa parte sobre os dízimos termina dizendo, dos dízimos não comi, né? É o mesmo que comer a semente, querido, né? Deus é aquele que dá a semente e o pão, né? Ele está conosco em toda parte, né? Em cada detalhe do processo. Mas veja, quando a gente não dizima, a gente está comendo a semente, né? Então, se a gente come a semente, como que, né? É uma questão de lógica. Então, dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto, que eram, né? Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, é uma oração, né? Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Amém, Léo? Eita glória, né, Léo? Pronto, essa é a parte do dízimo. E o capítulo 26 termina dizendo, né, isso nós sempre voltamos, o porquê que não existe terra melhor, né, Léo? Pra gente habitar, né, pra gente morar do que a terra da obediência, né? E o capítulo 26 termina assim, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizestes o Senhor declarar que te será por Deus. Veja que esta era uma maneira, né, simbólica, mas literal, né, assim, de eles demonstrarem que o Senhor era o seu Deus. É por isso que nós dizimamos, é por isso que nós congregamos, que nós mantemos uma tradição, né, assim, porque esta é uma maneira de a gente o quê? Declarar, e isso publicamente, né, ou individualmente, né, que te será por Deus. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás os seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje
te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. E o capítulo 26 termina dizendo: para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Veja, queridos, que o capítulo termina. Não podes continuar a leitura? Oi, Inácia, sim, não entendi, Léo. Pronto, continuei, agora terminei, né? Assim terminamos juntos, né? Assim, o capítulo 26. Sim, eu posso. Ai, não posso. Domingo é dia de escola bíblica, né? Aqui no Nordeste, tudo é a partir das 9, né? Das 9 na igreja. Então, agora de 9 horas começa a... E eu congrego aqui pertinho, né? Hoje não é a minha vez, né? Mas domingo sem EBD não é domingo, né? Então, é um costume, né? E é por isso, querido, que nós estabelecemos, tanto porque é bíblico, né? Enfim, se encaixou assim perfeitamente, né? A gente começar a partir das 7, né? Estar nos despedindo, né? Isso faz o nosso dia render, ser produtivo. E aqui está, queridos, porque que a obediência, né? Que a gente tanto se recusa, parece até que existe um bloqueio, assim, né? E isso é espiritual em nós, né? Umas travas, assim, para a obediência, mas ela é tão necessária, né? Pois, veja, cabeça e não cauda. Há quem cite muito, né? Assim, Luciana, eu estou em Natal, Natal, no Rio Grande do Norte. Lá em Palmas, por exemplo, de onde eu venho, né? Até me casar, Palmas Tocantins, lá é de 8, né? É de 8 às 10. A escola aqui, a EBD, né? A escola bíblica é de 9 às 11. Tudo aqui é a partir das 9. Levou um tempo para eu me adaptar, mas é até bom, né? Pra gente que é dona de casa, assim, já adianta muita coisa, né? Nesse horário. Então, queridos, cabeça, serás cabeça e não cauda, né? Assim, há quem cite, né, esta bênção, e de fato é uma promessa, né? Assim, mas está condicionada. Nós vamos chegar lá, olha só, amanhã, aliás, queridos, eu preciso inclusive falar disso, né? A cabeça e não cauda, né? Mas é uma bênção que está condicionada àquele que obedece à lei de Deus, né? Os seus valores, os seus princípios, né, assim, as suas instruções sobre tudo nessa vida, né? E só é possível, como foi dito ao rei, né, assim, olha, que você tenha uma cópia desse livro, né, assim, e que você leia. Esse é o capítulo 17, né? Nós passamos por ele essa semana, não foi? Que você tenha uma cópia, isso foi dito a ele, você tenha uma cópia que você leia todos os dias, por isso nós lemos todos os dias também, né? Existem várias referências sobre a importância de ler todos os dias. Você tem uma cópia, leia todos os dias para que você aprenda, né? Para que você tenha o cuidado de praticar tudo quanto nele estará escrito, para que você, né, vá bem, para que você seja feliz. Né, assim, não foi o mesmo que foi dito a Josué? Nós vamos chegar lá, né? Daqui a pouco, né? Em breve ao livro de Josué, que é o próximo livro, né? Assim, e é o que Deus disse a ele: medita no livro dessa lei dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, né? E a promessa que vem com isso é que ele será muito abençoado. Deus estaria e esteve com ele, né, em todos os lugares por onde ele passasse, né? Nossa, né? Um exemplo, Jericó, uma cidade fortificada, uma grande cidade. Ela vai estar aqui logo depois do Rio Jordão. Nós estamos aqui na fronteira, né? Assim, são as últimas palavras. Nós terminamos aqui o segundo discurso de Moisés, sim, né? Depois nós vamos entrar no terceiro, a partir do 27. São as últimas palavras de Moisés, aqui repetindo, né? Ou relembrando a lei de Deus. Ele não vai atravessar o Jordão, não é? E Jericó, né,
uma cidade, gente, os muros eram tão largos que um carro passava pelo outro, né, assim, e tendo ouvido isso de Deus, né, Josué, ele tinha esse cuidado, né, assim, e é por isso que de ler a Bíblia todos os dias, nela meditar dia e noite, e ali ele vai receber uma estratégia assim tão, sabe, você imagina, você passar 7 dias em silêncio, todos os dias eles arrodeavam Jericó uma vez, não foi assim? No 7º dia eles arrodearam 7 vezes e deram um grito, né? E aquelas muralhas, aqueles muros tão largos foram ao chão, né? Assim, então não duvide nem por um instante o poder, a autoridade, a força, sabe? Que é obedecer a Deus, sabe? Honrá-lo, colocá-lo no seu devido lugar, né? Assim, o primeiro lugar em nossa vida, dar a Ele a devida honra, e só Ele merece esse lugar. Nenhuma pessoa, por mais que a gente ame e queira bem e queira perto, né? Assim, como maridos, filhos, sim, eles têm o seu devido lugar, né? Assim, de honra, né, assim, mas o primeiro lugar é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele é a fonte, né? Não há como a gente amar o marido, os filhos ou até mesmo a nós mesmos, porque é Deus nós e, né, assim, se a gente não amar a Deus como se deve, né? Então, veja que termina dizendo, para assim te exaltar em louvor, renome, né? Há tanta gente em busca de fama, né, assim, de estabelecer o seu nome, né, assim, a sua família, né, o seu legado, pronto, todas essas são promessas, né, assim, que vai se estabelecer, que vai acompanhar, que vai seguir, que vai tocar, é físico, aquela pessoa, né, que declarar, né, com a sua vida, com a sua boca, sim, é necessário confessar, né, mas com a sua vida, que Deus é o seu Deus, né. É por isso que a gente costuma dizer aqui, quem honra a Deus por Deus é honrado. Porque a pessoa que faz assim, ó, o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, ou seja, passa a ser, gente, propriedade de Deus. Não entenda mal, é ser o seu território, a sua morada, a sua casa, sabe? Imagina o que é ter Deus como morador, né? Isso é ser o seu, sabe? O que é ser um jardim secreto, inclusive, de Deus, de ter Deus como jardineiro. Não existe uma vida melhor que essa. Existe? Rosineide, Luciana, não existe, né, Aurenice? Então, é por isso que, à medida que a gente vai lendo a Bíblia e vai conhecendo mais a Deus, conhecer a Bíblia é conhecer a Deus, é vê-lo face a face, nós vamos entendendo, né, como Deus é lindo, né, e o quanto nós muitas vezes estávamos equivocados, né, de até pensar mal de Deus, de se voltar contra Ele, né, assim, sendo que aquela situação é uma escola, é uma oportunidade de Deus se revelar, de Deus ser Deus na nossa vida, né, assim. Então, Senhor, nós nos despedimos, né, nesta hora, né, a nossa vontade é passar o dia e nós recolhemos o bastante, tenho certeza que, independente de qual, né, na medida, melhor dizendo, da sua necessidade, né, assim, da sua carência, da sua precisão, sabe, do meu desespero, da minha sequidão, é na medida, né? É na medida. Nós temos recolhido, amém? Olha só, nós temos recolhido o suficiente, o bastante para hoje, para essa semana, né? Mas para hoje, né? Porque é necessário que seja todo dia, né, Rodrigo? Pena que ela vê a pergunta, mas não responde. O que foi que você perguntou, Rodrigo? Perdão, querido. Oi, Givane, quais os dias e horários? É todos os dias, Givane, todos os dias, né? Assim, Risoneide, todos os dias às 7 horas da manhã. Amém? Todos os dias às 7 horas estamos aqui. Pedacinho do céu, o que eu preciso fazer para nascer de novo? Rodrigo, foi essa a única pergunta que você fez,
Vamos responder a pergunta de Rodrigo, queridos? Foi a pergunta de Nicodemos a Jesus, né, Rodrigo? Então, o que foi que Jesus respondeu a ele, Rodrigo? Está ali no Novo Testamento, né? Jesus vai dizer assim, olha, os seus pais, existe uma versão, aliás, várias delas, né? Que deixa aquela fala de Jesus, aquela resposta de Jesus assim, ó. Me deixa ver se eu me lembro exatamente como está escrito. Rodrigo, eu passei já faz uns dias, né, por esta passagem. E Jesus vai dizer assim: sim, o Espírito Santo testifica. Certamente, sim, ele testifica que nós somos filhos de Deus, é assim? Isso. Vamos lá. Sim, eu tô. Abre lá então. Eu não lembro agora, Rodrigo. Não lembro. Se eu pudesse, se eu sair aqui, eu uso, queridos, nós escolhemos essa versão para ler juntos, né? Assim, é a Almeida tradicional, não é? E aqui no WhatsApp, ou nesse celular que eu estou usando, tenho assim 10 versões da Bíblia, né? E esse é um pedacinho, Rodrigo, que muito me chama a atenção, né? E é por isso que eu fui conferir nessas 10 versões e eu queria lembrar exatamente como está. Estou com outro celular ali, mas eu uso o WhatsApp nesse. Mas o que Jesus vai dizer ali, querido? Escute só. Ele vai dizer assim, ó, para Nicodemos, né? Essa era a pergunta de Nicodemos. Parece uma pergunta de criança, né? Mas não é, né? É de uma simplicidade, assim, de uma clareza, e Jesus vai responder exatamente assim. Ele falou assim, olha, o seu pai e a sua mãe, eles te dão a vida, essa vida aqui, né, assim, a vida terrena, né, assim, a vida terrena. Mas quando nós nascemos de novo, e é o que acontece quando nós cremos em nosso coração, né, assim, que Deus existe, Ele é real, não é? Que Ele se fez homem, né, na pessoa de Jesus, que Ele viveu como um de nós, né, assim, que Ele morreu em nosso lugar, ou seja, esse é o Evangelho, é a essência, né, assim, do Evangelho. Quando nós cremos em nosso coração nisso, é o mesmo que dizer, vai dizer uma versão, isso é Romanos, Rodrigo, é o mesmo que dá as palavras de boas-vindas a Jesus, né, e com a sua boca, assim, é necessário verbalizar, o que na versão mais conhecida, né, diz confessar. E com a sua boca você confessar, né, você é salvo. Isso é instantâneo, né? Isso acontece naquele momento. E no mundo espiritual, algo grandioso acontece. Por que acontece? Todos nós estamos, ou estávamos, né, assim, mortos, né? Mortos. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, ou seja, nós agora estamos espiritualmente vivos. E o que acontece nesse momento? O Espírito de Deus, isso é Jesus que faz, é Ele que batiza com o Espírito Santo. É por isso que o Rodrigo vai dizer que o Espírito testifica, né? O Espírito de Deus vem morar dentro de nós, é Deus em nós. Ele vem para onde? Para o nosso espírito, esse lugar, né, assim, que foi feito para Deus. Ele fez para si mesmo, porque esta era a sua vontade desde o início. Né, assim? Então o que nós temos? Nós temos pessoas espiritualmente vivas, que são aqueles, né, que aceitaram Jesus e que agora tem Deus morando dentro de si, né, assim? Temos também pessoas carnais, que Paulo vai dizer que é aqueles que têm o Espírito de Deus em si, mas não vive, né, de acordo com, né, com o Espírito de Deus, não se deixam guiar, né, pelo Espírito de Deus. E temos os naturais, que são esses que ainda estão mortos, eles não sabem disso, mas são espiritualmente mortos, né? Então, o que Jesus vai dizer ali a Nicodemos, quando pergunta, o que Rodrigo perguntou, e essa foi a pergunta de Nicodemos, é que o Espírito é Ele que nos dá a vida nova do céu, né? É por isso que Jesus vai dizer, então necessário é nascer de novo, né? Assim, o batismo, por exemplo, é um símbolo do que acontece, é uma manifestação pública, né? Não é o batismo que salva, mas a pessoa se batiza porque já é salvo. Quando ele mergulha ali, e Jesus vai deixar também esse exemplo, né? Mergulha ali, ele
simbolicamente está morrendo para o mundo ou para esta vida, né, assim, está perdendo, né, digamos assim, mas com isso toda a condenação, não é assim, quando ele é por isso que é necessário que seja submerso, né, assim, essa é a maneira biblicamente correta, né, do batismo nas águas acontecer. Inclusive, é necessário que seja numa idade em que a pessoa tenha consciência, né, assim, desse ato, do que ele significa. Então, quando a pessoa é trazida de volta ali, ele está, né, assim, ressuscitando, digamos assim, né, ou nascendo de novo. E é por isso que a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, veja quanto o batismo é simbólico e significante, né, e aponta para uma realidade espiritual. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que há de ressuscitar a mim e a você também, esse corpo aqui. É por isso que a Bíblia vai se referir a ele como o penhor, ou seja, como a garantia de que isto vai acontecer, porque ele está em nós, né? E ele não sai e entra, como até hinos dizem por aí, né? Uma vez que ele está em nós, né? Ele vai estar conosco até o fim. Né? É o cumprimento, inclusive, dessa promessa, né? Ele vai estar conosco até o fim, né? É por isso que ao homem foi dado, né, assim, morrer só ou viver só uma vez ou morrer só uma vez, né, assim, porque aí o espírito volta para Deus. Nesse caso aqui, tanto do salvo como do não salvo. Vamos conferir nas escrituras, a irmã pode ler. Rodrigo, eu vou ter que procurar nessa Bíblia aqui, querida. Se eu pudesse, será que se eu sair, porque tá no WhatsApp, ou fechamos. Só um instantinho, ok? Vamos dar aqui a Rodrigo, queridos, e a todos nós, né, esta referência onde Jesus responde esta pergunta, certamente com mais propriedade, né, do que nós dissemos aqui. Sim, é João, né? Assim, Rodrigo? Isso. Eu gostaria de ler, pronto, já que Rodrigo, eu gostaria de ler em algumas irmãs, terei que sair, vou à escola dominical, eu também, e eu também, já estamos atrasadas, né, queridos? Vou dar só esta resposta aqui para Rodrigo, tá certo? A Bíblia NVT é bem melhor de entender, né? Assim, eu vou ler em ao menos umas 3 versões, tá certo? Vou ler na NVT, tá, Inácia? Vou ler na James, eu sempre começo por ela, Rodrigo. Vou ler na James, depois eu vou ler na Palavra Viva, tá certo? Porque eu quero encontrar aquela expressão que eu estava querendo lembrar para você. Olha só, essa pergunta é a pergunta de Nicodemos, né? A Jesus, como pode um homem nascer de novo? João capítulo 3, tá certo? Versículo 4. Como pode um homem nascer de novo sendo velho, né? Ele chega, né? Tipo, como pode? Ele pode, como? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Aí arrasou Jesus. Em verdade, te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito, olha aqui o batismo nas águas, e quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é né? É o princípio. O que é nascido da carne é carne, ou seja, dos seus, tipo, o seu pai e sua mãe te deu um corpo, né, assim. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Pronto, essa aqui é a James. Ela é bem convencional. Vamos lá. Antes de ler a NVT, a Jerusalém, essa Bíblia católica,
Sempre passo por ela todos os dias. Ela também é muito fiel ao original. João 4. João 3, não é assim? Só um instante, queridos. Sim. Ele faz a pergunta, certo? Aí Jesus vai afirmar, né? Que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Assim. Aí como pode, eu sendo velho e tal, aí Jesus vai afirmar, ninguém pode entrar, se não nascer da água do Espírito. Aqui, ó. Aqui está, Rodrigo. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, correto? Olha só como ficou clara essa versão. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Porque foi ao afirmar isso que Nicodemos vai perguntar, mas como pode, eu sendo velho? Porque a noção que ele tinha de nascer de novo é um parto, né? E aí Jesus vai usar da mesma analogia que ele fez para explicar o que acontece no mundo espiritual quando nós nascemos de novo. Porque aí nós nascemos do Espírito, ou seja, nós agora somos espiritualmente vivos, porque estávamos espiritualmente novos. Os nossos mortos, né? Os nossos pais, ou seja, ó, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, certo? Se referindo a esse corpo aqui. E quem nasce do Espírito? E ele está falando aqui ao Espírito do Espírito Santo. É um ser de natureza espiritual. Né? Aí por isso Jesus vai dizer, então não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Pronto, é essa expressão aqui que eu queria lembrar. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza espiritual. Ou seja, para você, tem uma versão que acrescenta a vida nova do céu. É a vida que o Espírito Santo agora nos dá. Viu, Giovanni? Rodrigo? João 3,36. Nós vamos passar, queridos, por todos esses livros, por todos esses capítulos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, né? Assim, a vida nova do céu é a vida eterna, né? Assim, porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus, né? Que está reservado àqueles, né? Assim. Pronto, está claro, Rodrigo. Eu vou ler a NVT como disse, tá certo? Como o Giovanni. A NVT, ela é ótima, ela é bem resumida sempre. Tá aqui, João 3. Mas essa aqui, a linguagem de hoje, né? Embora ela sempre traz termos assim, que nos trazem muita luz, né? João 3, na NVT está assim: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo, tal? Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus diz, eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas, olha aqui, querido, a NVT trazendo a mesma expressão, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, correto? Isso nós podemos entender perfeitamente, porque é um processo que a gente conhece bem, né? Mas veja que ele o mesmo acontece, né, assim, no mundo espiritual, mas o Espírito dá à luz vida espiritual, olha só, né? Portanto, não se surpreenda quando eu digo que é necessário nascer de novo. Os seres humanos, vou repetir, podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né, assim, o Espírito de Cristo, né, dá à luz vida espiritual, né? Então,
Nascer de novo significa isso. Nós já nascemos, né, para essa vida, temos um corpo e tal, mas espiritualmente falando, só é possível nascer da água e do Espírito. É Ele que nos dá a vida nova do céu, como diz uma versão, nessa aqui, a vida espiritual. Amém? Agora vamos para a IBD. O Senhor é meu pastor, né? E não nos faltará, né? Uma versão mais fiel. Todos nós nascemos nesse mundo da vontade da carne, né? Como diz uma versão. Por isso a necessidade de nascer de novo, né? Ou seja, de nascer espiritualmente, né? E passar a ser um ser espiritual, ou estar literalmente, espiritualmente vivo. Porque quem não passou por esse processo, né, assim, está morto ainda, né? Não nasceu de novo, ainda não está espiritualmente vivo. Amém? Por isso, a necessidade, Rodrigo muito nos acrescentou e nós agradecemos, viu, Rodrigo? Muito nos acrescentou, porque isso explica por que é necessário aceitar a Jesus, né? É uma expressão assim que muitos não entendem, né? Por que é necessário? Ora, porque é como Jesus diz, não se... É o Espírito, né, assim, que nos dá a vida espiritual, né? É o Espírito que faz a gente nascer espiritualmente. Lembra lá de Matrix? Então, é como se nós tivéssemos, né, assim, e através do Espírito Santo, a gente acorde. Não é assim, Rodrigo? Nós podemos lançar a mão dessa comparação, Rodrigo? Você acha que cabe? Não é assim? É o de Jesus, certamente. Né? Assim, é como se nós tivéssemos, né? Porque o que aconteceu quando Adão e Eva, né, fizeram aquela escolha, né? Assim, foi isso, né? Nós fomos separados de Deus, nós morremos ali, literalmente falando, né? Ninguém viveu mais de 1000 anos, né? Ou seja, morreu no mesmo dia, assim como Deus disse que aconteceria. No dia em que dela comer, certamente morrereis. Então, aí, como a gente diz, né, um profeta, né, inspirado pelo Espírito de Deus vai dizer, né, porque Deus não executa a sua sentença imediatamente, né, o homem pensa que tudo bem, né, assim, pecar. Então, ele vai morrer no mesmo dia, né, nós éramos eternos, ou era para ser eterno, né, não morrer, não passar pela morte. Então, ele não viveu, ele viveu 969 anos, né, assim. Em Matusalém, quem viveu mais, eu acho que foi isso. É um dos dois, um 960 ou 969, né? Assim, ninguém viveu mais de 1000 anos. E vai chegar o tempo que Deus vai estabelecer na casa dos 100, e é misericórdia de Deus para conosco, né? Assim, e então, no dia que comeu, morreu, né? E espiritualmente falando, nós morremos ali, né? Então, é isso que Jesus vai resgatar com a sua morte, esse direito que agora nós temos, né? Assim, a vida eterna, né? Assim, que nós havíamos perdido, porque estávamos condenados, e todos estão, queridos, todos, né? É disso que nós somos salvos quando nós aceitamos, e por isso é tão necessário, e por isso nós agradecemos ao Rodrigo, né? Por isso é tão necessário aceitar a Jesus como nosso Salvador. É disso que Ele nos salva. E a garantia que nós temos é que o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus, há de ressuscitar a nós também. Embora que esse corpo ainda vai experimentar a morte, né? Nós estamos espiritualmente vivos. Amém? Nós agora temos a vida de Deus, né? Porque é Ele que dá a vida espiritual. Amém? E esta é a diferença. No mundo espiritual, quando olham para nós, eles percebem, eles veem, porque eles estão no mundo espiritual, né? Que é até mais real do que esse que vai passar, né? Eles olham e veem quem é espiritualmente vivo, né? E quem está vivo e quem está morto, espiritualmente falando. Amém? Né? Não é um termo bíblico, Paulo vai falar dos espirituais e dos carnais, né? Que sempre vai haver, né? Desobedientes. Mas a gente usa falar desses que ainda não têm o Espírito de Deus, né? Que não o conhece, né? Assim, porque ele está em nós, os salvos, como naturais, né? Assim, são naturais, são terrenos, né? Assim. Então, amém, Rodrigo? Amém? Então, a paz do Senhor, graça e paz, né? Tenham todos um domingo já abençoado por Deus, que por aqui passou, né? Assim. E olha o quanto Ele deixou. Tenho certeza, né? Que nós recolhemos o suficiente, né, Rodrigo? Né, a nossa porção, a nossa medida. Temos muito
muita semente, e o maná era uma semente parecida com a semente do coentro. Se você não conhece a semente do coentro, certamente conhece a pimenta do reino, né? Pronto. Era parecido com aquela semente, né? E eles recolhiam ali toda manhã, como nós fazemos aqui, viu? Todos os dias às 7 horas. E ali eles moíam, né? Pisavam e coziam. E é o que nós vamos fazer hoje. Amém? Glória a Deus. Até amanhã, queridos. Vamos, né, para quem é assembleiano, para quem temos essa tradição, esse costume, né? Domingo. Tá certo, Rodrigo? Tá certo? E amanhã continuamos a nossa viagem, a nossa aventura pelas páginas da Bíblia. Se você ainda não segue, vamos seguir o pedacinho da Bíblia. Aqui, Rodrigo, eu procuro deixar todos os dias um pedacinho da Bíblia numa versão dessas, sabe? Ou 2, 3 delas, né? Assim, que traz assim essa clareza, né? Assim, de alguns pedacinhos que a gente até conhece, né? São clássicos da Bíblia, ou outros que a gente nem sabe que está na Bíblia, né? E a Bíblia fala acerca de tantos assuntos, né? E aí tem sempre um pedacinho aqui para o bom tesouro do nosso coração. Amém? Amanhã a gente segue a partir do capítulo 27. E tem muito mais sobre como é bom a terra da obediência. É para lá que nós vamos amanhã. Amanhã a nossa viagem segue nesse itinerário, né? A gente começa amanhã o terceiro e último discurso de Moisés, capítulos 27. Vai falar sobre as maldições, né, que acompanham aqueles que não observam, não conhecem, não guardam, né, os princípios, os valores, a lei de Deus. E aí vem o 28, que é muito maior, mas muito maior, com todas as bênçãos que acompanham, né, que seguem, que tocam aqueles que são obedientes nessa terra, a terra da obediência. E sim, o terceiro discurso de Moisés não é o último, tá certo? Ainda tem o quarto, né? E aí, por fim, né, Deuteronômio vai terminar lá no capítulo 34. Nessa semana, certamente, nós vamos concluir o livro de Deuteronômio. Amém? Né? E aí vamos levantar acampamento, né, assim, e vamos para o próximo, né, montar acampamento lá em Josué. Glória a Deus. Amém, Rodrigo? Você é da igreja? Tá certo. Assembleia de Deus Canaã, olha só, a Assembleia de Deus aqui, ela é única, sabe, é das primeiras, né, centenária, viu, Inácia? Agora nós temos uma congregação com esse nome, Canaã de Deus. É isso aí, Rodrigo. Queridos, vamos seguir um pedacinho da Bíblia. Eu agradeço pela companhia, né? E para mim é um privilégio, uma honra estar aqui lendo a Bíblia para você, que talvez não possa abrir a sua. É sempre bom lembrar que a Bíblia é em português, completamente traduzida, é uma das 700, somente 10% dos 7.000 idiomas, né, que existem na Terra, que tem o privilégio de ter a Bíblia completamente traduzida, né, em nosso idioma, no português, tá certo? Né? Existem 7.000 idiomas e em apenas 700 a Bíblia está completamente traduzida, como no português. Amém? Ontem eu passei um tempo ali, sabe, tão encantada ao descobrir, Rodrigo, que no idioma chinês, né, assim, em chinês, ali em mandarim, já faz um tempo, né, que eles são ali. Mas antes, eles são agora politeístas, né? Mas existem relatos, documentos históricos, né, assim, deles mesmos que comprovam que o seu alfabeto, por exemplo, né? A gente sabe que a língua asiática, ali no caso o chinês, o mandarim, eles são símbolos, né? Assim, nós vamos encontrar do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, todas aquelas símbolos, por exemplo, um barco, por exemplo, a palavra barco, só um exemplo, a palavra barco, você vai encontrar ali os símbolos de 8 pessoas numa embarcação, se referindo ao dilúvio ou à arca ali, a Noé. E são vários os exemplos. Eu quero ainda pesquisar mais a fundo para falar, né, com mais clareza e propriedade as provas de que antes, né,
de Confúcio, antes do taoísmo, né? Enfim, antes de eles agora adorar, né, vários deuses, eles adoravam um único Deus, né? Como toda a Terra naquele período, né? Lembrando que a China tem 5.000 anos de história, né? É uma das primeiras nações que vai se estabelecer ali depois de Babel, né? Depois que eles se espalham, pronto. Eles foram aqueles que foram para o leste, né? Assim, e os primeiros a chegar ali, como todos no início, né? Depois do dilúvio, adoravam somente ao único e Deus verdadeiro, né? O Criador dos céus e da terra. E você vai encontrar provas disso na língua deles, né? Assim, isso até Buda, né? Confúcio, e aí de lá vem como agora nós conhecemos. E isso é tão lindo porque só prova que a Bíblia é verdade, tá bem? Então vamos lá, seguir o pedacinho da Bíblia. Oi, Sidney. É nada, são irmãos. Não é isso, Rodrigo. É Ele, como disse Jesus, né, que nos conduz em toda a verdade, como você disse antes, que testifica que nós somos filhos, né, uma vez que agora Ele está dentro de nós. Amém? Até amanhã, queridos. Todos os dias às 7 horas, de domingo a domingo, aqui estamos recolhendo o nosso maná. Vamos seguir o pedacinho da Bíblia, né, e meditar. Amém? Né? E moer, né? Assim temos muito que moer, né, Rodrigo? Da nossa porção de hoje, essa semente que é o maná. Vamos lá? Até amanhã, queridos. Sidney, eu acho que eu não anotei o seu nome, não foi? Tem alguém que eu ainda não tenha anotado, queridos? Eu anotei o seu, não anotei, Rodrigo? Anotei. Mas Sidney chegou agora. Bom dia, viu, querido? Nós vamos estar apresentando o seu nome em nossas orações, tá certo? Até amanhã, queridos. A paz do Senhor, até amanhã. Todos os dias às 7 horas, amém?